1 Reis 18, 41 a 46 diz assim: Então Elias disse a Acabe: Suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: Vá e olhe para o lado do mar. Ele foi e olhou e disse: Não vi nada. Então Elias disse: Volte. E assim por 7 vezes. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: Suba e diga a Acabe: Apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com as nuvens e o vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que bom, que privilégio estarmos reunidos nesta manhã, neste lugar, para juntos adorarmos ao Senhor e louvarmos ao Senhor e ouvirmos a Tua palavra. A minha oração nessa manhã, mais uma vez, é que o Senhor haja com liberdade neste lugar, que a Tua vontade seja feita neste lugar e nas nossas vidas. Fala conosco nessa manhã. Nós viemos aqui, Deus, não para mais um culto, mais uma reunião religiosa, mas viemos aqui, Pai, porque desejamos, porque precisamos ouvir a Tua voz e sermos ensinados e instruídos pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, toma este lugar, toma os nossos corações nesta manhã. Nós queremos ouvir a Tua voz. Usa a minha vida, Pai, como profeta, como boca do Senhor, para que a gente possa receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Não despreze os pequenos começos. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga isso para ela. Não despreze os pequenos começos. Tudo que é grande um dia foi pequeno. E o ser humano tem a tendência de desvalorizar, de desprezar, de menosprezar aquilo que é pequeno. E muitas vezes, por ser pequeno, parece insignificante. O que nós queremos, o que nós gostaríamos é que Deus fizesse e realizasse nas nossas vidas hoje aquilo que Ele colocou nos nossos corações. Aquele sonho, é difícil uma pessoa ter um sonho pequeno, né? Geralmente a gente sonha com algo que a princípio parece ser impossível. Nossa, como é que eu vou chegar lá? Que sonho é esse? Que doideira é essa? Isso aqui não tem como. Geralmente a gente olha para o futuro e sonha e entende que Deus tem coisas para as nossas vidas, até muitas vezes que é grande demais para nós. E a dificuldade muitas vezes é começarmos. A dificuldade muitas vezes são os primeiros passos. A dificuldade muitas vezes é dar importância quando ainda parece insignificante e pequeno demais. O que está acontecendo aqui, nós temos olhado para a vida de Elias, e Elias, esse homem de Deus, esse profeta, e como nós já vimos, uma seca, né, ali na nação de Israel, por conta do pecado do povo, por adorarem outros deuses. Elias anuncia que teria uma grande seca, que não cairia chuva do céu, e é exatamente isso que acontece. Por mais de 3 anos, não chove naquela terra. E por não chover naquela terra, desastre, calamidade, sofrimento, dor, morte. Plantava-se e não podia colher, porque sem água não tem como ter frutos, né? E a situação já estava no limite, era extrema, quando Deus chama novamente Elias e diz: olha, vai lá, fala para Acabe que eu vou mandar chuva, né? Então Elias faz um desafio e confronta os deuses de Baal e de Azerá. 850 profetas se reúnem no Carmelo, e ali Elias vai confrontar aqueles profetas, né? E ali Elias tem vitória naquela batalha. Deus traz fogo do céu, derrama fogo do céu, e o fogo consome o altar, ali o sacrifício que eles tinham oferecido.
Muitos profetas de Baal foram mortos ali, e agora é exatamente aqui que nós lemos, é nesse momento que Elias se encontra. Depois de ter matado alguns profetas de Baal, depois de ter visto fogo descendo do céu e consumindo o altar, agora ele precisa ver o quê? A promessa se cumprindo. Agora ele precisa ver que aquilo que ele falou para Acabe acontecer. Então ele entra agora nesse desafio, porque ele anuncia para Acabe, diz, pode se preparar, pode arrumar as coisas, porque já se ouve som de chuva, vai chover, já se prepara que vai chover. Mas então a gente vai ver agora Elias fazendo algumas coisas, Elias tendo algumas atitudes aqui, porque entre a chuva, a promessa da chuva e a chuva, na verdade, acontece algumas coisas. Entre Elias ter decretado e disse, vai chover, e depois ter chovido, acontece algumas coisas. E eu quero olhar com vocês, nesse meio tempo aqui da promessa e da chuva cair. Porque muitas vezes é nesse meio tempo aqui que a gente se perde, é nesse meio tempo aqui, é nesse período que a gente acaba desistindo, a gente acaba falhando, a gente acaba perdendo a fé e não vendo a chuva de Deus sobre as nossas vidas. Deus falou, Deus prometeu, Deus disse que iria fazer, eu liberei a palavra, eu acreditei, eu sonhei, mas uma coisa é eu acreditar, uma coisa é eu sonhar, uma coisa é eu ter ouvido de Deus, que Deus vai fazer, e outra coisa é viver aquilo que Deus falou que Ele iria fazer na minha vida. Existe um caminho, muitas vezes, que precisa ser percorrido entre uma palavra de Deus e a promessa de Deus se cumprindo. Olhando para o texto aqui, eu tiro algumas lições, eu coloquei aqui, olha, o problema com a chuva é que para chover é necessário um processo, não chove do nada. Eu fui dar uma olhada no processo, do que precisa acontecer para chover. Vou ler para vocês. A chuva é um fenômeno natural, caracterizado por precipitações de água. A água, quando é aquecida pelo sol ou por outro... É que eu fugi dessa aula na escola, então eu peguei para ler para vocês. Por outro processo de aquecimento, evapora e se transforma em vapor de água. Em seguida, esse vapor se mistura com o ar e começa a subir formando nuvens. Ao atingir altitudes elevadas ou encontrar massas de ar frias, o vapor condensa, se transformando novamente em água. Como é pesada e não consegue se sustentar no ar, a água acaba caindo em forma de chuva. Então, olha só, para chover, até para chover, precisa de um processo. Então, olha o que está acontecendo. Deus dá uma palavra, Deus coloca no coração de Elias dizendo, vai chover. E se Deus falou que iria chover, o que ia acontecer? Iria chover. Mas quando a gente olha para o texto, o que é que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que, a princípio, mesmo Elias tendo anunciado a chuva, ele ainda não estava vendo a chuva. Elias anuncia e diz, vai chover. Ele pega um servo, ele pega um homem e diz o seguinte, vai lá, olha lá para o mar e vê se você vê alguma coisa, vê se você consegue enxergar alguma coisa. E o servo volta e traz a notícia para Elias dizendo o seguinte, o quê? Eu não vejo nada, não estou vendo nada. E aí mais uma vez Elias diz, não, mas volta lá, vai lá, dá mais uma olhada para ver se você vê alguma coisa. E o servo vai lá, corre, olha para o bar e olha tudo aquilo lá no cume, lá no alto do Carmelo e procura e não vê nada e volta e traz a notícia para Elias dizendo, olha, eu não vejo nada. E mais uma vez, e por 7 vezes acontece a mesma coisa, em nada aquele homem podia ver. Só que sabe qual a primeira lição que eu aprendo aqui? Não é porque eu não estou vendo que a coisa não esteja acontecendo. Porque assim como um processo da chuva, para a água cair do céu, existe um processo e eu não consigo ver o processo. Muitas vezes é difícil de entender que mesmo eu não enxergando, alguma coisa está acontecendo. O servo voltava e trazia a notícia dizendo, eu não estou vendo chuva nenhuma, mas na verdade para chover um processo tem que acontecer antes. Então mesmo eles não vendo a chuva caindo ou algo acontecendo, Deus já estava trabalhando, Deus já estava fazendo
fazendo, Deus já estava movendo, porque não cai chuva do céu se não subir o vapor, se não subir as gotinhas lá e evaporar e pesar e cair, como nós lemos aqui. Então, mesmo que eles não estavam vendo as coisas acontecendo, caindo uma gota do céu, Deus já estava fazendo. E é uma lição que eu e você precisamos aprender nas nossas vidas, sabe por quê? Porque a gente quer ver com os nossos olhos. Se nada está acontecendo, a gente pensa, bom, já que nada está acontecendo, isso significa que Deus não está trabalhando. Se eu não estou vendo com os meus olhos naturais, então significa que Deus se esqueceu, Deus não vai cumprir a promessa. E não, eu preciso entender que não é isso. Existe um processo entre a palavra e o cumprimento da palavra. Existe um processo entre a promessa e o cumprimento da promessa. E muitas vezes eu não consigo ver nada no meio do caminho. Muitas vezes, como Elias fez, vai lá, pede o servo, dá uma olhada, dá uma checada para ver se alguma coisa vai acontecer, e eu não vejo nada, você não vê nada. E muitas vezes, por não vermos, o diabo usa isso para tentar lançar mentiras na minha mente, na tua mente, no teu coração, para nos desanimar e dizer para nós, olha, não vai acontecer. Deus falou que vai chover, mas não vai chover. Deus mente, Deus, olha, não vai cumprir na tua vida, isso não vai acontecer. Mas eu preciso entender, não depende do que os meus olhos podem ver. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Mas eu não estou vendo chuva aqui, não tem problema. Isso não é um sinal, isso não é um indício que Deus não esteja trabalhando. Deus está trabalhando. Se Ele falou, Ele está trabalhando para cumprir aquilo que Ele falou. Não sentir é difícil, não ver é difícil, não conseguir pegar com as nossas próprias mãos é difícil. É difícil muitas vezes apoiarmos a nossa vida, a nossa confiança em algo que ouvimos de Deus. Mas Deus falou, sim, mas eu olho à volta e não vejo sinal nenhum. Eu olho à minha volta e não vejo nada acontecendo. Como é que pode? Será realmente que vai acontecer? E a gente olha para esse texto e vê que o fato do servo, o fato de Elias, o fato do povo não estar vendo, de a princípio parecer que nada estava acontecendo, não era um sinal de que Deus não estava se importando, não era um sinal de que Deus havia se esquecido de sua promessa, não era um sinal de que as coisas na verdade não estavam acontecendo, eles só não podiam ver com os seus próprios olhos. Então entenda isso, Deus não precisa que você veja com os teus próprios olhos para Ele realizar aquilo que Ele tem para realizar na tua vida. Então, talvez você não esteja vendo nada, talvez você não está sentindo nada, não tem problema. Continue confiando, continue apoiando a tua vida na palavra de Deus, porque se Ele prometeu a você, se Ele te entregou uma promessa, Ele vai cumprir na tua vida. A primeira coisa que eu vejo aqui é isso. Eles vão passar por esse momento onde não se via nada, onde não podia perceber nada, onde eles olhavam, e aquele homem, o servo, trazia a notícia, mas a notícia era negativa. Não vejo nada, não tem nada. Não, vai mais uma vez lá. E ele volta e traz o quê? Má notícia. Não tem nada. O que Elias queria ouvir é, olha, já estou vendo, já estou sentindo que a chuva vai cair. Mas vez após vez o servo vinha e dizia o que para ele? Não vejo nada. E aqui está uma segunda lição para a minha vida e para a tua. Sabe o quê? Elias não foi desencorajado pela má notícia. Elias não desanimou com a adversidade. Uma má notícia não fez com que ele deixasse de acreditar. Porque ele podia muito bem, depois de 3 vezes, quer saber de uma coisa? Nada vai acontecer. Eu já tentei uma, já tentei 2, já tentei 3 e nada vai acontecer. Então, quer saber? Vamos fazer o seguinte, vamos fugir de novo. Ele podia pegar o servo, vamos fugir, porque já que não vai chover, Acabe vai cortar a minha cabeça e a tua, porque eu falei que ia chover e não vai chover, então vamos fugir, vamos se esconder, porque agora deu tudo errado. E eu vejo vez após vez pessoas dentro da igreja fazendo exatamente isso. Se desanimam com uma notícia que não foi boa. Se desesperam com uma notícia que foi contrária à promessa que Deus tem para a sua vida. Perde a fé porque, Gui, olha, Deus falou algo comigo, mas o que eu estou vivendo é contrário àquilo que Deus falou comigo. Tá, e daí? Talvez, quem sabe, Deus esteja usando esse momento na tua vida para te moldar e te forjar, para te levar para esse lugar que Ele tem preparado para você.
É muito difícil de entendermos isso algumas vezes. A gente quer ver acontecendo na nossa vida, a gente quer poder ver, a gente quer poder pegar. E se tem uma notícia contrária, e se a gente recebe uma notícia que não é favorável, muitas vezes a gente perde a fé, a gente abandona Deus, a gente pensa que Deus não nos ama, mas olha o que Elias está nos ensinando através do seu comportamento. Olha, uma má notícia não vai me fazer parar, uma notícia contrária não vai me fazer desistir. Eu não vou parar no meio do caminho, eu vou continuar quantas vezes for necessário. Vai ser uma, vai ser duas, vai ser três, vai ser quatro, vai ser cinco. E na verdade, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Deus muitas vezes vai trabalhar exatamente dessa maneira. Ele não vai fazer da primeira vez, Ele não vai fazer da segunda. Muitas vezes Ele vai fazer depois da 15ª. Por que será que Deus faz essas coisas? Com certeza Ele está muitas vezes nos ensinando algumas lições. Então eu não posso desanimar no meio do caminho, eu não posso desistir no meio do caminho, eu não posso parar no meio do caminho. Foi essa palavra que Jesus deu a Jairo, um pai. Quem é pai sabe, consegue se colocar melhor no lugar. Jairo, uma filha com sua filha doente, extremamente doente, a ponto de perder sua vida. Jairo vai até Jesus e pede ajuda. Jesus diz: Jesus, minha filha está muito doente em casa, me ajuda, vai até minha casa, cura minha menina. E Jesus diz: vamos até tua casa. E no caminho, indo para a casa de Jairo, os servos de Jairo trazem a notícia de que a menina havia morrido. Agora as esperanças se foram, agora não tem mais jeito, agora eu vou desistir, agora eu vou virar as costas e vou viver a minha vida. Talvez tenha passado tudo isso na cabeça de Jairo em frações de segundos ali, mas naquele instante de aflição, de medo, a má notícia chegou, a pior notícia que poderia chegar, chegou. E agora Jairo, diante daquela notícia, Jesus olha para ele. Aqui eu acho maravilhoso, Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, não fique com medo, não fique ansioso, não fique preocupado, não temas, crê somente, crê somente. Olha o que Jesus estava dizendo para Jairo: Jairo, eu sei que num momento como esse, o que você talvez vai fazer é desistir. Talvez num momento como esse, o que você vai pensar é: acabou, não tem mais jeito. Talvez num momento como esse, você vai pensar: olha, esse Jesus, ele não é poderoso coisa nenhuma, ele não é o Filho de Deus coisa nenhuma. Por isso Jesus vira para ele diante de uma má notícia e diz: olha, creia somente, não fique com medo. Deixa eu dizer uma coisa para você: a má notícia, o dia mau, as circunstâncias que não são boas, não podem roubar dos nossos corações a nossa fé naquele que nos fez a promessa, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Independente, mas o médico me deu uma notícia, mas o meu chefe me deu uma notícia. Querido e querida, isso é fé, não é sobre o que nós estamos vendo, não é sobre o que nós estamos sentindo. Eu sei que é difícil, muitas vezes a gente está sentindo e é difícil passar por cima dos nossos sentimentos, mas a palavra de Deus, olha, não fique com medo, não fique preocupado, não fique desesperado, continue acreditando, crê somente, ou seja, não viva pelos teus sentimentos, somente creia, não se importe agora com o que os teus olhos estão vendo, não se importe com os teus sentimentos, apenas creia. Ele não chorou, não ficou: a má notícia chegou, não vai chorar, 3 vezes já, vou embora, vou desistir. Ele não fez isso. Ele falou: vai 4, vai mais uma, vai outra, vai de novo. Eu acho que o servo já estava ficando irritado. Você está de brincadeira comigo, né? Eu já corri até lá e voltei, já fui de novo, voltei, já fui e voltei. Vai de novo, vai mais uma, vai outra. Que lição poderosa, porque o ser humano tem a tendência. Quantos já começaram um projeto e pararam? Quem já começou uma dieta e parou? Meu Deus, eu paro todo dia. Começo de manhã animado, no final da tarde já desanimei e parei. Que luta, Senhor. O ser humano é assim. A gente mais para do que continua. É muito mais fácil a gente parar do que continuar. É muito mais fácil a gente dizer: mas está difícil demais. Então, se está difícil, esse negócio não é de Deus, eu vou entrar em outro projeto. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou viver outro negócio. Mas a minha pergunta para você: não foi Deus que falou para você? Não foi Deus que colocou esse negócio no seu coração? Foi. Então por que você está parando? De verdade, eu acredito que a única pessoa que pode me impedir de viver a promessa de Deus na minha vida, sabe quem é? Não é o diabo, não é o meu pior inimigo, não são as pessoas, sou eu mesmo.
Sou eu. É você. Então não adianta você chegar no final da tua vida e culpar as outras pessoas, e culpar alguém por algo que você não viveu, que Deus tinha para a tua vida. Essa responsabilidade é tua. É você que todos os dias levanta e diz e decide, eu vou continuar. Eu não vou desistir no meio do caminho. Mas há adversidade. Eu vou continuar mesmo na adversidade. Mas você é louco, vai continuar lutando? Eu vou continuar lutando. Porque eu recebi uma palavra. Porque foi Deus que colocou esse desejo no meu coração. Foi Deus que, quando eu nasci, implantou dentro de mim esse propósito de vida. Então, eu não tenho como abrir mão disso aqui para viver qualquer outra coisa, porque foi Deus que fez isso na minha vida, foi Deus que colocou isso na minha vida, foi Deus que me deu esse sonho, foi Deus que falou comigo, e se Ele falou comigo, eu não vou parar no meio do caminho. Na Bíblia, na verdade, história após história, o que nós vamos ver é exatamente isso. Pessoas que viveram coisas extraordinárias, pessoas normais, com seus erros, pecados, falhas, mas que viveram milagres e coisas extraordinárias. Por quê? Simplesmente porque não pararam. Ouviram uma palavra, acreditaram, aceitaram aquilo para a vida delas e disseram sim. E não apenas disseram sim, continuaram dizendo sim todos os dias. A gente precisa todo dia lembrar nós mesmos daquilo que Deus falou um dia conosco. O ser humano tem a tendência de se esquecer. Eu não sei se é se esquecer, eu acho que na verdade a gente não se esquece. Eu acho que a gente arruma uma desculpa dizendo que se esquece. Acho que não tem nada a ver, não é? Na verdade, no fundo do teu coração você sabe algumas coisas. Eu já fiz esse teste, já perguntei para algumas pessoas, você sabe que você está no lugar que Deus chamou para estar? E muitas vezes a gente chora, reconhece e diz, é verdade. Eu desisti, eu deixei para trás, eu deixei de acreditar, fui viver outra coisa. Então, a responsabilidade está nas nossas mãos. Muitos momentos na minha vida, eu sempre tive convicção do meu chamado, sempre soube assim, Deus me chamou para isso, sempre foi muito forte dentro de mim, mas muitas vezes eu tentei me enganar, muitas vezes eu tentei dizer, não foi a voz de Deus que falou comigo, Deus não falou isso comigo, Deus não colocou isso no meu coração. Então por isso a importância de se lembre você mesmo, é tua responsabilidade de todos os dias. O que é que Deus colocou no meu coração? O que é que Deus falou comigo? Está difícil, mas não tem problema que está difícil. Eu amo aquela passagem de Abacuque, que Deus fala com Abacuque, diz o seguinte, Abacuque escreve a visão. Deus está falando algumas coisas com Abacuque e falando o que ele iria fazer, mas não bastava isso. Deus enfatiza e diz, escreve a visão, pega tábuas bem grandes, escreve isso que eu estou falando com você, coloca na rua para o povo quando passar correndo, consiga ler o que eu falei com vocês. Por que Deus estava dizendo isso a Abacuque? Ele não precisava, ele podia dizer, eu já falei com vocês, então está falado, vocês acreditam no que eu falei, ponto final. Mas Deus faz questão de dizer, escreve a visão. Porque Deus sabe como eu sou e como você é. Deus sabe que a adversidade muitas vezes rouba e mata a nossa fé. Deus sabe que um momento difícil muitas vezes faz com que a gente acredite que não vai acontecer na nossa vida. Então a orientação de Deus foi escreve, sabe por quê? Porque todo dia o povo vai passar e mesmo vivendo uma adversidade, vivendo um momento difícil, pensando em desistir, eles vão bater o olho ali e vão... Deus falou que vai fazer isso. Deus falou que vai fazer isso. E quando nós lemos, quando nós ouvimos, gera fé no nosso coração. Por isso, de verdade, eu acho que esse tipo de coisa, eu e você, a gente tem que fazer na nossa vida. O que é que Deus falou com você? Não, Gui, Deus falou um dia comigo que vai fazer isso na minha vida. Querido, escreve. Faça que nem Deus disse para Abacuque, escreva a visão em tábuas, pega uma folha e escreve. Escreve em 1, 5, 10, 15, 20, põe uma no espelho do teu banheiro. Quando você levanta de manhã, você olha, você lê aquilo que Deus falou com você. Entra no carro e põe ali em cima, no coisinho, no negócio de sol, o versículo, a palavra que Deus deu para você, porque certamente as adversidades da vida, os momentos difíceis vão tentar esmagar aquilo que Deus colocou nos nossos corações, mas eu preciso continuar acreditando, porque, como eu sempre digo e repito, se Deus falou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Olha uma coisa que eu acho interessante no texto, o texto diz que Elias pega o seu servo, o seu moço, e ele dá uma orientação e diz, vai lá olhar, ver se você vê alguma coisa. Né? Então dá uma olhada para o lado do mar ali e vê se você enxerga alguma coisa e me traga a notícia. E o servo ia e voltava, e a notícia era negativa, olha, não vejo nada. Mas eu acho interessante isso aqui, porque a Bíblia faz questão de
dar detalhes de como Elias se comportou, do que ele fez naquele momento. A Bíblia diz que Elias, ele pega, coloca a sua cabeça entre suas pernas, olha que doideira, sei lá, sentou de índiozinho, colocou a cabeça no meio das pernas e ficou ali, talvez orando, talvez falando com Deus. A Bíblia não diz o que ele ficou fazendo, mas ele fez isso, ele coloca a cabeça entre suas pernas e manda o seu moço, o seu servo, ir lá olhar o que está acontecendo. Eu acredito que existe uma lição aqui. Por que Elias fez isso aqui? Por que o próprio Elias não foi lá olhar? Por que ele falou, não, deixa eu ver o que está acontecendo, se está acontecendo, deixa eu conferir lá, deixa eu ver com os meus próprios olhos. Foi, não viu nada, voltava. Por que Elias ele faz isso aqui? Ele não vai lá olhar. Por que Elias fica com a sua cabeça curvada, com os seus olhos talvez fechados, sem olhar o que estava acontecendo? Eu acredito de verdade que existe uma lição preciosa aqui, porque Elias talvez entendia que os meus olhos, na verdade, aquilo que eu vejo pode matar a minha fé. E a gente sabe, tem até aquele ditado, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. E existe um fundo de verdade nisso aqui, porque uma coisa é você saber, uma coisa é você ver com os teus próprios olhos. Uma coisa é eu falar para você, rapaz, não deu certo. Uma coisa é você olhar que não deu certo, você vê que não deu certo. Então Elias, talvez ali, ele estava se protegendo. Talvez Elias estava dizendo, bom, eu sei, eu me conheço, eu sei que se eu ver com os meus próprios olhos, eu vou desanimar. Eu sei que se eu for lá e não ver evidência nenhuma, eu sei que eu vou ficar para baixo. Eu sei que esse negócio vai roubar a minha fé. Então, na verdade, olha só, cuidado com o que você vê, cuidado onde você coloca os teus olhos. Eu e você, a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber as coisas que nos fazem mal, a gente precisa conhecer aquilo que rouba a nossa fé, e a gente tem que fugir daquilo que rouba a nossa fé. E muitas vezes a gente, não, deixa comigo que eu resolvo. Tem vezes que eu preciso colocar a cabeça entre as pernas e fechar os meus olhos. Fechar os meus olhos e não atentar para aquilo que eu posso ver, mas prestar atenção naquilo que eu ouvi. O que Elias talvez está fazendo é o seguinte, eu não quero ver, porque talvez o que eu vou ver vai matar aquilo que eu ouvi. Eu ouvi algo. Então, independente do que eu veja, eu prefiro acreditar no que eu ouvi. E muitas vezes os nossos olhos matam a nossa fé. Muitas vezes o que nós vemos é o que rouba de nós a esperança de dias melhores. Muitas vezes são as experiências da vida, é o que a gente está vivendo, o que a gente experimenta, que rouba de nós aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então a escolha de Elias qual é? Eu não vou prestar atenção no que os meus olhos podem ver. Eu vou prestar atenção no que os meus ouvidos ouviram. Olha que lição maravilhosa. Então, querido e querida, independente do que você está vendo, tem momentos das nossas vidas que a gente precisa fechar os nossos olhos. Tem momentos das nossas vidas que a gente precisa se importar menos com a realidade, com aquilo que nos cerca, Gui, mas olha, se eu te contasse como é que está a minha vida, sim, tem momentos que a gente precisa fechar, tapar um pouco os nossos olhos, para ouvirmos melhor, ou então darmos mais importância para aquilo que nós ouvimos, independente do que os nossos olhos estão vendo. Eu vejo que o que Elias está fazendo aqui é exatamente isso. Olha, eu vou tampar os meus olhos para que isso não roube, não mate aquilo que eu ouvi no meu ouvido e ouvi no meu coração. E tem lições na Bíblia que a gente vai ver que acontece exatamente isso. Por exemplo, Pedro está num barquinho e eles veem um homem andando sobre as águas, e aí, quem é? Jesus. Jesus está lá sobre as águas. E aí Pedro pergunta, quem é que está aí? Jesus revela que era ele e tal. E aí Pedro diz, me chama para aí que eu vou. E Jesus fala, pode vir. Pedro pula do barquinho e começa a andar sobre as águas. Mas a Bíblia vai nos contar que, reparando Pedro nas águas, no mar, nas ondas, na braveza do mar, ele começa o quê? A afundar. E aí Jesus vai lá e pega na mão de Pedro e levanta Pedro. Olha só o que está acontecendo. Ele ouve algo de Jesus. Ele ouve e ele anda sobre aquilo que ele ouviu de Jesus. Pode vir. O que estava sustentando Pedro sobre as águas não era a capacidade de Pedro andar sobre as águas. O que estava sustentando Pedro sobre as águas não é que ele estava com uma boia nos pés. O que estava sustentando Pedro sobre as águas era a palavra que ele tinha ouvido de Jesus, pode vir, pode vir.
E ele entende, bom, se esse homem, filho de Deus, que faz milagres, me manda ir sobre as águas, eu vou e vou andar sobre as águas, exatamente o que está acontecendo. Então ele está andando por conta daquilo que ele ouviu, mas de repente ele começa a olhar, de repente ele começa a reparar em algumas coisas. E é claro que para nós é mais forte muitas vezes o que os nossos olhos podem ver, né? Eu ouvi algo, mas eu estou vendo diferente. Eu ouvi algo, mas eu estou olhando e estou pensando, eu vou morrer afogado aqui nesse negócio. Mesmo que eu tenha ouvido, agora eu já estou confuso. Será mesmo que vai dar certo? Será que eu vou conseguir chegar até ele? E reparando, a Bíblia diz, olhando e vendo as ondas do mar, então Pedro, com certeza o que acontece ali é que ele perde a fé, ou seja, ele dá mais importância, ele valoriza mais o que ele está vendo do que o que ele havia ouvido. E muitas vezes é o que acontece nas nossas vidas. Eu estou caminhando, eu estou andando sobre as águas, eu tenho testemunho de que Deus já fez milagres na minha vida, eu tenho testemunho que Deus está fazendo coisas maravilhosas, mas de repente, quando a coisa saiu do controle, de repente, quando o que eu estou vendo é diferente do que eu ouvi, aí eu começo a ficar com medo, eu começo a ficar preocupado, a minha fé é esmagada, roubada, e então eu começo a afundar, deixar de viver aquilo que eu poderia estar vivendo. Então, Elias, o que ele está fazendo, eu acredito aqui, é exatamente isso. Eu vou fechar os meus olhos, porque eu sei que o que eu vejo pode matar e roubar aquilo que eu ouvi. Então, uma das coisas que eu coloquei aqui é que eu e você, nós precisamos conhecer a nós mesmos também. Tem coisa que me afeta, que talvez não te afeta. Tem coisa que rouba a tua fé, que talvez não rouba a minha. Você sabe, eu sei qual é o nosso ponto fraco. Né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Olha, eu não vou permitir lá, eu sei que o meu trabalho, uma notícia negativa, se eu ver alguma coisa acontecendo, isso vai acabar comigo. Então, querido, feche os teus olhos para algumas coisas, sabe? Prefira, escolha viver por aquilo que você ouviu de Deus para a tua vida, e não por aquilo que os teus olhos podem ver. Agora, me chama a atenção também porque Elias, ele fala para o homem, vai lá olhar, 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 vai lá olhar. E o homem, não vejo nada, não vejo nada, não vejo nada, ainda nada. E ainda não apareceu nada. Olha que coisa. Depois de 7 vezes, o homem volta e traz a notícia, vejo algo pequeno. O problema, de verdade, eu acredito nas nossas vidas, é que a gente não vê, porque a gente não persiste. A gente não vê algumas coisas acontecendo porque a gente desiste antes da hora. Às vezes é difícil de continuar. É difícil de continuar quando nada é visto. Você olha e nada está acontecendo. Você faz e nada acontece. Você vai lá e faz o que Deus está mandando você fazer. Não estou sentindo nada, nada mudou, as coisas não mudaram. E muitas vezes é aí que a gente desiste, a gente para. Então, eu já faz 1 ano que eu estou fazendo e não vi nada acontecer. Já faz 2 anos e nada, já faz 3 anos. Imagina se cada vez representasse 1 ano aqui. Então, imagina 7 anos esperando para ver alguma coisa, um indício de que algo poderia acontecer. Difícil. Mas você vai ver que é um padrão na Bíblia. A espera, o tempo, a prova do tempo. Já preguei mensagens sobre isso, acho que tem até alguma mensagem que o título é A Prova do Tempo. Porque você vai ver que é um padrão em muitos lugares, tanto que você vai ver que na Bíblia faz questão de muitas vezes mostrar o que o tempo, os anos, o quanto aquela pessoa esperou. Aquele homem no tanque de Betesda, 38 anos lá, esperando. Naamã tem que mergulhar, e não é uma vez que ele tem que mergulhar, são 7 vezes que ele tem que mergulhar. É o povo que está rodeando as muralhas de Jericó e vai dar voltas. Por que não era uma volta e eram 7 voltas? Deus podia, sendo Deus, muito bem orientar e dizer, vocês vão dar uma volta. E depois de terem dado uma volta, as muralhas vão ao chão. Deus podia ter direcionado o profeta a falar para Naamã o seguinte, não, você vai mergulhar no Jordão e quando você sair, você vai estar curado, vai estar limpo. Por que Deus orienta e diz, vai ser 7 vezes para ser curado? Por que na história de Elias a gente olha e são 7 vezes, o moço vai, volta. Eu de verdade acredito, Deus está nos ensinando uma lição. Primeiro, não é no nosso tempo, não é quando a gente acha que tem que ser, é no tempo dele.
Segundo, o tempo não pode matar a minha fé. A minha espera não pode roubar a esperança de que Deus vai fazer, a fé de que Deus vai fazer. Não é porque não aconteceu na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta vez, que isso vai invalidar a promessa de Deus para a minha vida. A gente pensa que sim. A gente pensa, até o diabo muitas vezes vai falar no nosso ouvido o seguinte: bom, você está no caminho errado, porque se você estivesse no caminho certo, as coisas estariam mais fáceis na tua vida. Se você estivesse no caminho certo, você tinha tentado, tinha dado certo, está tudo dando errado, o que está dando errado, esse negócio não é de Deus para você. E muitas vezes ele nos convence por causa disso, porque a gente tentou 1, 2, 3, não deu certo, então esse negócio não é de Deus para mim. Quem disse que não é de Deus? Continua fazendo, vai lá 4 vezes, vai 5, vai 6, vai 10, vai quantas precisar ir, mas saiba de algo, se Deus falou com você, Ele vai fazer, então continua fazendo, continua indo, seja persistente, seja resiliente, não desista no meio do caminho. As muralhas só caíram porque o povo deu 7 voltas, Naamã só foi curado porque ele mergulhou 7 vezes, Elias só viu uma nuvem como uma mão de um homem, porque o moço foi e voltou 7 vezes, e talvez na sua vida só vai acontecer se você não desistir e não parar no meio do caminho. Eu sei que essa palavra não é muito encorajadora. Era muito melhor você ouvir: e Deus vai fazer, e é na tua vida, e é hoje. Aí, ó, tá vendo? Sinto que é hoje. E se não for hoje? E se não for amanhã? E se não for daqui 1 ano? E se só for daqui 8? Eu penso, bom, já que eu comecei, eu vou terminar. Porque eu acho que a pior tristeza da vida deve ser chegar no final da vida e entender: eu só não vivi porque eu parei no meio do caminho. Eu não quero isso. Se não der certo, eu vou morrer tentando. Mas eu não conto, na verdade, com isso de não dar certo, porque se eu ouvir algo de Deus para a minha vida, eu vou fazer e descansar meu coração sabendo que Ele é o responsável, é Ele que vai fazer o milagre, é Ele que vai fazer o sobrenatural. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, é todo dia ir lá, fazer o que eu tenho que fazer, entendendo que o tempo de Deus é perfeito para a minha vida. No tempo que Ele determinar que as coisas tiverem que acontecer, vai ser o melhor dEle para mim. Então eu preciso também até me alegrar com isso e entender que Deus, sendo um bom Pai, Ele não faz algumas coisas nas nossas vidas que até são para nós, mas que se fosse na hora errada, cairia maldição para as nossas vidas. Então Ele espera algumas vezes, então Ele aguarda algumas vezes, então Ele está te treinando às vezes por um tempo, então Ele está te ensinando algumas lições às vezes num processo, para que então você viva algumas coisas que Ele colocou no teu coração. O Elias, a gente vai ver que ele vive isso porque ele não se rende à prova do tempo. E então, de repente, aqui começa um novo ciclo. De repente, por Elias ter ouvido algo e ter acreditado naquilo que ouviu, e não apenas acreditado, mas ter continuado acreditando, não desistiu antes da hora, vai uma vez, vai 2, vai 3, e de repente, na 7ª vez, a notícia é: eu vejo algo. O que é que você vê? Eu vejo uma nuvem, mas é muito pequena. É do tamanho de uma mão de um homem, como se fosse uma mão de um homem que eu vejo. E sabe qual que é o problema? Até quando a gente passa de fase, não via nada, mas de repente estou vendo alguma coisinha, até nesse ponto, muitas vezes a gente continua desencorajados. A gente continua duvidando muitas vezes. Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes olha e pensa assim: o que é uma nuvem do tamanho de uma mão perto de uma seca de 3 anos e meio? O que essa nuvenzinha desse tamanho, como é que essa nuvenzinha desse tamanho vai poder resolver o problema da seca de uma nação? É muito pequeno diante da necessidade que nós temos. E muitas vezes, mesmo quando Deus começa já a fazer algumas coisas, a gente continua duvidando. Porque ainda é muito pequeno, ainda isso aqui não vai resolver a minha vida, isso aqui não vai resolver o meu problema. Eu preciso entender alguma coisa, eu preciso entender algo.
pode ser pequeno, mas eu preciso aprender na minha vida de verdade. Eu acho que é uma lição para nós. A gente precisa aprender a começar a celebrar com as coisas pequenas que Deus faz. A gente precisa se empolgar e fazer festa, às vezes com coisas pequenas que Deus faz. Nada estava acontecendo e de repente a gente vê algo acontecendo. De repente a gente vê a mão de Deus movendo alguma coisa. Ainda não é o que a gente esperava, mas eu e você precisamos aprender isso, a celebrar. Olha, eu estou vendo uma nuvem, é pequena, não resolve o meu problema, mas está lá, eu estou vendo. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de Deus diz que a obra que Deus começa, Ele completa. Então se tem uma nuvem, se é pequena, ou seja, se começou esse projeto, se Ele está movendo alguma coisa, o que eu preciso entender é Ele vai completar e Ele vai terminar aquilo que Ele começou. É pequeno, é insignificante, mas já é alguma coisa. O que é pequeno aos olhos de Deus, muitas vezes a gente pensa que Deus pensa, ou Deus acha como eu e você, a gente pensa, mas não, para Deus não tem problema que seja pequeno. Mas é muito pequeno que não vai resolver o meu problema, é insignificante, querido e querida, é alguma coisa. Deus não precisa de muito para fazer o que Ele tem para fazer na tua vida. A prova disso está na Bíblia. A gente tem textos na palavra de Deus comprovando isso para mim e para você. O que seria 2 peixinhos e 5 pãezinhos para alimentar uma multidão? Para mim e para você era como uma nuvem pequena, uma mão. A gente olha e diz, olha, isso aqui é bom, mas não resolve o nosso problema. Olha, 5 pãezinhos e 2 peixinhos, puxa, é alguma coisa, mas não alimenta uma multidão. Querido e querida mulher, a viúva que não tinha nada, tinha apenas só um pouquinho de azeite, uma botija de azeite, um pouquinho de farinha ali na sua panela, e muitas vezes esse é o nosso olhar, é só um pouquinho, é insignificante, é pequeno demais, com isso aqui, bom, pode até me ajudar, mas não vai resolver o meu problema. Querido e querida, o pouco nas mãos de Deus é tudo que Ele precisa para fazer aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Então não despreze os pequenos começos, não despreze aquilo que Deus começou a fazer. Muitas vezes a gente despreza, muitas vezes a gente ignora, muitas vezes a gente diminui, muitas vezes a gente não dá valor, a gente não consegue celebrar. Mas é só aquilo, eu queria que Deus fizesse tanta coisa, mas é só aquilo, querido. A palavra de Deus vai me ensinar, Jesus fala sobre isso. Olha, aquele que for fiel no pouco, ou seja, aquele que valorizar, aquele que der valor, aquele que acreditar, mesmo quando é pouquinho, mesmo quando parece insignificante, esse vai ser confiado, esse vai ser colocado no muito. Por que é que Jesus ensina isso? Por que na palavra de Deus a gente encontra princípios assim? Porque se eu consigo acreditar, mesmo ali no pouco, de fato Deus me coloca no muito. Por quê? Porque é muito fácil a gente acreditar quando está tudo bem, é muito fácil a gente acreditar quando está tudo dando certo na vida, mas na verdade quando é pouco, quando não está certo, é aí que a nossa fé é provada. Será que eu acredito mesmo? Será que mesmo uma mãozinha pequena como uma nuvem, eu consigo acreditar nesse Deus sobrenatural, grande e poderoso que eu sirvo? Eu acredito, já vejo uma mão, já vejo uma nuvem, e a gente vai ver através do comportamento de Elias que ele acredita. Sabe por quê? Porque quando acredita, como Tiago diz, fé sem obras é morta. Quando acredita, se faz alguma coisa. Elias, quando o seu homem, o seu servo volta dizendo, eu vejo uma nuvem como o tamanho de uma mão. Sabe o que Elias diz? Ele não manda mais o servo voltar lá para olhar. Ele não diz, não, então continua voltando. Vai mais uma, e aumentou, não aumentou. Vai mais outra, não aumentou. Ele não faz isso. Olha só a fé de Elias. Quando o homem diz, eu vejo uma nuvem pequena, sabe o que Elias diz? Então agora vamos embora, meu filho, que vai chover, a chuva está chegando. Já fala, dá notícia para Acabe, sobe na carruagem, se prepara, já segue viagem, porque depois não vai conseguir descer a montanha, já pode ir no que a chuva vai cair. Olha a fé daquele homem. Muitas vezes a gente precisa ver tudo acontecendo, mas a nossa fé é provada muitas vezes quando a gente olha e parece insignificante, mas eu entendo, para Deus isso, o pequeno, Ele faz muito. Para Deus não existe limites, e quando eu coloco a minha fé em prática, eu faço alguma coisa. É pequeno, mas Deus vai fazer. Então se Deus vai fazer, eu também vou fazer. É pequeno, parece que não vai chover, mas eu sei que vai chover, e porque eu sei que vai chover, eu já vou correr, eu vou me preparar para a chuva. Na verdade, só celebra, só faz alguma coisa antes da chuva cair quem acredita. O ser humano não gosta disso. A gente quer esperar chover e depois dizer, obrigado, Senhor, a chuva caiu. Gente, vamos embora, vamos viajar porque a chuva caiu. Agora tem que ir, não vai conseguir descer a montanha. Olha o que Elias faz.
vai chover, mas não choveu ainda. Ele já faz o que precisa ser feito. Vamos embora, vamos descer, corre, pega as coisas, vai chover. Aqui a fé é mostrada, é provada, ou seja, ele tem fé, ele sabe o que vai acontecer. Porque se não soubesse o que iria acontecer, ele não teria saído, corrido, levado a justiça para Acabe. A gente pede a chuva a Deus, mas não sai com o guarda-chuva. Por quê? Porque a gente não acredita que Deus vai mandar chuva. Se acreditasse mesmo, vou sair de guarda-chuva. Eu orei, pedi para Deus mandar chuva, Ele vai mandar chuva, eu preciso ter o guarda-chuva na hora que chover. A gente é tão incrédulo. E eu digo isso, eu estou me incluindo aqui. A gente é tão incrédulo que a gente ora. Quando Deus responde uma oração, a gente assusta com a resposta de Deus. Nossa, e não é que Deus faz mesmo? O ser humano é assim. Mas o que Elias está nos ensinando aqui, olha, a gente pode ver de forma diferente. A gente pode ver não baseado naquilo que os nossos olhos naturais estão vendo, não aquilo que os nossos sentimentos estão nos dizendo. É uma vida na fé. Hebreus 11:1 vai nos dizer o que é a fé. É a certeza, é a convicção do que se espera. Não está ligado a sentimentos, ao que os nossos olhos veem. O que é que eu espero, Gui? Eu não posso esperar nada menos do que Deus disse que iria fazer na minha vida. Então o que eu espero é isso. O que eu espero é que a palavra, as promessas de Deus se cumpram na minha vida. Mas eu não estou vendo, mas tudo bem. O que eu espero não é o que eu estou vendo. O que eu espero é o que Deus disse que Ele faria. Estou esperando. Até Ele realizar, até Ele fazer. Então, conclusão. Tem momentos que não vamos ver nada acontecendo. Nesses momentos que não estamos vendo nada acontecendo, sabe o que a gente precisa fazer? Apenas continuar, não desistirmos. Aí, depois passa de fase, a gente começa a ver alguma coisa. Mas mesmo assim, às vezes é pequeno. Às vezes parece insignificante diante da necessidade que nós temos. A diferença, na verdade, o que vai fazer diferença na minha vida, de verdade, é como eu vou me posicionar diante destas situações, das adversidades. Se eu vou desistir, se eu não vou desistir. Se eu vou continuar, se eu não vou continuar. Se eu vou escolher fechar os meus olhos, algumas vezes, para continuar ouvindo o que Deus tem para a minha vida. Então, na verdade, essa escolha para viver estas coisas aqui, acaba que cai nas nossas mãos. Deus, Ele faz, mas Ele também precisa da minha ajuda e precisa da tua ajuda. Eu posso desistir no meio do caminho, eu posso dizer não para Ele, eu posso dizer, eu escolho acreditar no que os meus olhos estão vendo do que no que o Senhor falou comigo. Então não despreze, não ignore aquilo que Deus falou com você. Não despreze, não ignore os começos, os pequenos começos de Deus na tua vida. Nós estamos nesse processo. Talvez a gente não está vendo a chuva, mas eu preciso acreditar que mesmo não vendo a chuva, Deus já está trabalhando e que eu estou dentro desse processo e que na hora certa a chuva vai cair e eu vou viver tudo aquilo que Deus prometeu que eu viveria na minha vida. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.